Caso teoria Zavascki, acidente aeronáutico. Acidente aeronáutico ou sabotagem. No episódio de hoje, nós vamos estudar a voz do piloto. Eu, quando vi essa análise, não sou fonoaudiólogo, não sou especialista nessa área, mas como controlador de tráfego aéreo, eu tive várias experiências nesse tópico e que me chamou muita atenção. Muito me alegra vendo o CENIPA fazendo essa análise com especialistas. Mas eu, sem ser especialista, hoje, na época não era, como controlador não era. Hoje eu sou especialista em psicanálise e psicologia, e nós sabemos que a voz pode expressar certas emoções e até mesmo certos sentimentos. Então, a voz, ela pode representar isto muito bem. Mas eu, como controlador de tráfego aéreo, em várias vezes, eu percebi que o piloto estava em emergência. Teve uma, em especial, em que o piloto, por questões várias, que eu até mesmo desconheço, embora desconfie, não quis declarar emergência. Mas eu percebi pela voz que ele estava em emergência. Assim sendo, o piloto não quis declarar emergência, deve ter os seus motivos, que eu respeito, desconheço, embora desconfie, e eu o tratei como emergência, devido o modo como ele falava. Ele estava ofegante. O que aconteceu foi que eu dei prioridade a esse tráfego, uma região do Brasil muito conturbada, muito congestionada, e ele pousou à frente de outras aeronaves sem que tivesse inicialmente prioridade e acabou. Para você ter uma ideia, ele realizou o pouso e, quando concluiu o pouso, acabou o combustível. Ele teve que ser rebocado da pista e até o pátio de estacionamento, porque não tinha combustível. Se eu não tivesse dado prioridade para ele, ele teria sofrido um acidente. E, repito, não declarou emergência. Pela voz, eu percebi, embora a época que isso aconteceu, eu, pelo menos, eu acho que não tinha, pelo menos eu não conhecia nenhuma análise de voz. Teve várias outras situações que eu pude perceber que a aeronave estava em emergência ou o piloto estava passando por uma situação complicada por causa da sua voz. Teve uma outra situação também muito interessante. Eu estava trabalhando como controlador de tráfego aéreo e um determinado helicóptero decolou de uma determinada cidade e eu percebi uma quebra de padrão. Isso aí, eu sou perito judicial, e perito judicial na perícia, a gente tem um ponto muito importante que eu trabalho, que é leitura da mente através do corpo, ou leitura corporal, leitura não verbal, tá? Então, normalmente, existe um padrão. A pessoa, quando está numa situação confortável, numa situação amistosa, ela se comporta dentro de um padrão, falando calmamente, uma determinada velocidade de voz, timbre, tom e assim por diante. Nesse voo, o piloto iniciou os procedimentos iniciais, como cópia, o táxi e assim por diante, de uma forma bem padronizada. De repente, ele altera, e aí altera o padrão de voz e depois altera as manobras, e eu desconfiei e liguei para o da torre, liguei para o órgão adjacente, que era o APP, e falei, tem alguma coisa errada com essa aeronave aí. Não consegui, né, identificar, mas depois nós descobrimos que o meliante contratou um voo panorâmico do helicóptero e, após a decolagem, ele colocou o revólver na cabeça do piloto, para que o piloto fizesse resgate de um presídio, de um presidiário, um determinado presídio. Tá? E interessante que foram mais, mas esses dois casos foram os mais marcantes, em que, pela voz,
eu descobri que algo estava errado durante o voo. Foram mais. Infelizmente, como controlador de tráfego aéreo, eu tive a oportunidade, a infeliz oportunidade, de ter conversado com o piloto, e na verdade eu fui a última pessoa a conversar com ele. Logo após o acidente, ele veio a falecer, no acidente aeronáutico, claro. Então, é uma situação muito estressante, muito desconfortável, mas que faz parte do ofício. E aí eu dou um alerta aos controladores. Eu estava conversando outro dia com um especialista em comunicação e voz também, e contei essas experiências, né? Ele achou interessante, anotou lá, como é que nós podemos perceber que uma pessoa está em estresse, nervosa, por intermédio da voz, e, nesse caso do Teoria Zavascki, aconteceu isso. Lembrando que essa série Teoria Zavascki são 4 vídeos, sendo um deles o primeiro, acidente ou sabotagem? É uma pergunta, eu descrevo lá, depois eu faço uma menção sobre carta aeronáutica. Na investigação foi apurada a presença de uma carta aeronáutica irregular, eu faço comentários, a voz do piloto é esse outro, e depois um encontro de peritos. A finalidade é saber se foi acidente ou sabotagem. Então, eu gostaria que você, assistindo os 4, de repente, um deles, você já se defina, pode permanecer com a sua ideia ou até mudar. Mas a pergunta é, escreva nos comentários, na tua opinião, foi acidente ou sabotagem? CSI da Aviação Perícia Aeronáutica. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Os demais vídeos estarão com os links na descrição desse vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho. Todas as vezes que nós inserirmos um vídeo novo sobre esse assunto, você automaticamente vai receber. Para mais informações, calazans.daniel@gmail.com é o nosso contato e o nosso telefone, que também é Zap. No site do IPK, do professor Calazans, você tem várias concepções. Tem CSI da aviação, onde você, por intermédio da assinatura, vai receber uma série de investigação judicial de acidentes aeronáuticos. Peritos aeronáuticos, você pode fazer parte do perito aeronáutico e também da Academia do Direito Aeronáutico. Na Academia do Direito Aeronáutico, sendo membro, você tem direito a cursos gratuitos, outros cursos com descontos especiais e participar também da Galeria de Peritos Aeronáuticos, dentre outras vantagens e benefícios. Basta entrar no site Professor Calazans, ali você tem várias, tá, sessões, sendo a de Galeria de Peritos, também a academia, tá? Na Academia de Direito Aeronáutico. Lembrando que nós vamos falar aqui está no relatório do CENIPA. Se você quiser também, faça contato com o professor Calazans, pois vou colocar o relatório no meu site. Você se inscreve no site gratuitamente e assiste essas aulas e também tem acesso ao relatório do CENIPA. E aqui no relatório do CENIPA, a voz do piloto, né? E eu utilizo essas técnicas, e repito, eu não sou fonoaudiólogo, tá? Mas como psicanalista, especialista em psicanálise, eu trabalho com essa concepção dentro da comunicação oratória e, como eu já falei no início, eu já trabalhei dentro da aviação. A referência será o relatório final do CENIPA. Análise dos parâmetros da voz, fala e linguagem. Muito interessante. Os dados do voo registrados em CBR foram submetidos à identificação biométrica, realizada a partir da análise de voz, fala e linguagem do piloto. O exame foi conduzido por especialista em análise de texto causal entre relações nos parâmetros vocais e atividades ocupacionais. Lembrando que esse avião era um piloto só, tipo de voo permitia, tá? Não era necessário CBR, né, a gravação de voz, mas tinha o equipamento, então eles aproveitaram esse equipamento e fizeram uma análise, né? Lembrando aqui que é especialista, tá bom? Tal análise se embasou na concepção de que o estado emocional influencia o falante, causando variações decorrentes de respostas fisiológicas eliciadas no indivíduo pelas emoções. Olha que coisa interessante. O estado emocional influencia o falante. Então, vocês, se não viu, assista o primeiro vídeo, onde nós fazemos ali
vários comentários sobre as condições meteorológicas. Ficou claro que as condições meteorológicas estavam, sim, degradantes. Isso é ponto passivo e ponto acabou. Aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: ele encontrou condições meteorológicas durante a rota, degradantes, e também, principalmente no local. Diz que durante todo o voo ele estava emocionalmente afetado, né? E isso foi observado pela voz. E a pergunta é a seguinte: qual era a ansiedade dele? Qual era a apreensão? Qual era a sua preocupação? Então, ele manteve um padrão de voz que não foi um padrão de voz durante todo o voo. Então, a pergunta é: será que, desde a decolagem, ele já sabia que ia enfrentar condições degradantes? Havia, sim, vários boletins e cartas meteorológicos informando as condições degradantes do voo. Previamente sabendo, devendo saber, será que isto condicionou a uma situação estressante e, e foi traduzida em emoções? Muito, muito importante. Essas alterações, por sua vez, ocasionam variações na respiração, fonação e articulação, processos diretamente relacionados à fala. Então, como eu disse, eu já observei muitos pilotos em situações periclitantes. Uma delas foi ofegante, ou seja, na realidade, a respiração. Tá? Então, repito, não sou especialista em fonoaudiologia, mas como controlador de tráfego aéreo, tive sim a oportunidade de observar, sem ter conhecimento específico técnico para explicar, mas observei que o piloto, sem ver a distância, 100 milhas de distância ou mais, ele estava, assim, numa situação comprometedora devido àquilo que nós percebemos. O regulamento de tráfego aéreo, ele diz uma coisa muito interessante, eu não trouxe aqui, e diz assim: todas as vezes que o controlador de tráfego aéreo perceber que a aeronave, os dizeres são outros, mas a ideia é essa. Todas as vezes que o controlador perceber que a aeronave está em emergência, deverá dar a devida assistência. Eu faço a pergunta, eu já passei por isso, como já expliquei, será que o piloto, desculpa, o controlador, em sua formação, está preparado para alcançar esse nível de percepção? Eu, como especialista em psicologia e psicanálise, levei e ainda levo muitos anos para aperfeiçoar conhecimentos mais simples. E este eu considero muito profundo, muito amplo. Mas fica aí a dica, né? Muito boa essa observação do seu nível. É importante ressaltar que o piloto se apresentou ofegante durante todo o voo, sendo que houve um momento de acentuação. Então, repito, esse padrão ofegante, de preocupação, não foi no momento crucial da aproximação. No momento da aproximação em pouso, as condições ficaram mais degradantes. Tá? Foi acentuado. Olha que coisa interessante. Então, o piloto veio mantendo um padrão de voz, demonstrando emoção, tá? Só que teve um momento que foi acentuado. Que coisa, eles conseguiram fazer uma análise e perceber isto, tá? Nesse momento, o piloto apresentou taxa de elocução normal, taxa de articulação normal para levemente aumentada, né? Alto pitch, pitch agudo, incoordenação e assim vai. Qualidade vocal tensa, fala ofegante e a voz apresentava-se trema. Que coisa! Eu, como perito, eu sempre falo que numa perícia de um acidente aeronáutico, quem trabalha como perito judicial, nós temos que ter ali vários profissionais. Então, nesse caso, aqui eu indico o controlador de tráfego aéreo, caso Teoriza Vasco, controlador de tráfego aéreo, meteorologista, mecânico, controlador de tráfego aéreo, e muito mais. Mas eu acrescento aqui um especialista em fonoaudiologia. Eu não sei se tem essa expressão, se não tem, estou inventando aqui, fonoaudiologia de atividade aérea. Não sei se existe, se não existe, eu estou utilizando aqui agora. Porque esta análise ela é importantíssima, né? Então, a pergunta aqui desses vídeos todos é para que você responda, na tua opinião, se o piloto, melhor, se foi um simples acidente ou se foi
na sabotagem, no terrorismo, no atentado. A pergunta é: será que essa informação nós, peritos, poderíamos jogar dentro do bojo todo e acentuar que o piloto estava nervoso devido às condições degradantes e análise da voz pode corroborar com isso? Que colocação interessante, hein? Desse modo, considera-se os estados científicos sobre a metodologia dos parâmetros acústicos e clínicos para avaliação da expressão de emoções. Pode-se inferir que o piloto apresentava traços de apreensão, preocupação e ansiedade, variando até o temor, sobretudo no instante imediatamente. Olha só que coisa. Presta atenção que isso aqui eu preciso enfatizar. O piloto apresentava pela voz, foi detectado, tá? Foi detectado que o piloto apresentava ali expressão de emoções, apreensão e preocupação e ansiedade, variando até o medo. O piloto estava com temor, o piloto estava com medo. Sobretudo no instante, olha só que interessante, no instante anterior ao impacto. Não vou repetir, todo o histórico do voo, mas as condições eram degradantes, visibilidade 1.500, a visibilidade deveria ser 5.000, estimado no momento do acidente 1.500. Ele já tinha feito uma arremetida, ia esperar o tempo melhorar, não esperou o tempo melhorar, ficou mais ou menos 3 minutos no setor eco, e aí depois veio para a segunda tentativa de pouso, onde ele, segundo o CENIPA, se desorientou devido às condições degradantes e bateu a asa direita no solo e o avião degradou, impacto, e morreram todos os ocupantes. Mas olha que coisa, a análise foi sendo feita de tal maneira que comprovou que a, a emoção, as emoções foram se acentuando imediatamente no momento e instante, imediatamente anterior ao impacto. Então, a minha colocação, a minha inferência é que esse piloto não estava totalmente confortável, não estava totalmente seguro do que estava fazendo. E, na minha opinião, as condições degradantes, as manobras, foram com a finalidade de progredir para o pouso, ansioso, preocupado, talvez com uma obrigatoriedade que ele mesmo tenha criado, tá? Isso é tudo inferência, né? É o que eu acho e eu, dentro do quebra-cabeça, lembra que nós trabalhamos com quebra-cabeça. Dentro do quebra-cabeça, esta é uma peça que eu reputaria como uma peça muito importante. Ok? Não foram encontrados indícios de fadiga nem de sonolência. Muito bom, né? É, ah, é muito comum, né, piloto fadigado bocejar. O bocejo, cuidado, o bocejo ele pode representar muitas coisas. Em psicanálise, tem uma aula que nós estudamos sobre o bocejo. O bocejo pode significar alteração fisiológica, ansiedade, medo, sonolência e fadiga. São 40. O bocejo pode ser o sinal de 40 alterações no corpo humano, 40 alterações ou mais. Sonolência, mas no caso aqui, não representou fadiga. Achei muito interessante. Não foram encontrados indícios de fadiga. Então, na análise de voz, o piloto não fatigado. Então, tudo indica que ele dormiu bem, que ele não tinha voado, não tivesse voado muito nos dias anteriores. Então, ele estava mentalmente e fisicamente bem, saudável, tá? Não teve sonolência, mas, né, alguma coisa, vamos lá. Por meio da análise da voz, fala em linguagem do piloto nos arquivos de áudio do dia do acidente, nem alterações compatíveis com o uso de substâncias entorpecentes no sistema nervoso central. Então, pela voz, né, eles acharam tudo isso aí interessante. Do mesmo modo, não foram constatados gritos ou quaisquer emissões indicativas de situações de pânico do piloto nem dos passageiros. Isso aqui é interessante, tá? Eu, como controlador do tráfego aéreo, já vi piloto gritar. O grito, e às vezes grito alto, desesperado, o grito,
representa um estresse máximo. Eu me lembro uma vez que estava controlando, o avião caiu e o piloto gritou. Um grito, tá? Pode ser o desespero final, tá? Então, tudo indica aqui, embora o piloto estivesse apreensivo, ansiedade, não houve briga, grito com os passageiros, com 4 passageiros. Às vezes o piloto grita com os comissários. Então, o grito representa um momento máximo, o estresse máximo. Pela análise dos especialistas, não foi o caso. Ver um piloto gritando na fonia é algo que nenhum controlador gosta de ouvir e que, infelizmente, eu tive a infelicidade de ouvir várias vezes. Não sei interpretar isso, não sou especialista na área, mas no relatório final do CENIPA, que está no nosso site, você pode pedir por e-mail. Nós temos várias análises lá explicando vários mapas, vários diagramas, mas eu só apresentei aqui com a finalidade de mostrar que foi uma análise técnica muito, muito interessante. E assim nós finalizamos a perícia aeronáutica. Lembrando que convido que você assista os outros vídeos para que você chegue à sua conclusão. E até gostaria de saber se você mudou de opinião, né? Não estou aqui para convencer ninguém a mudar de opinião, mas vendo os 4 vídeos, inclusive o encontro de peritos, você mudou a sua opinião ou você permanece com a opinião e qual o fundamento? Ok? Nosso site, você pode ser membro do CSA de Aviação, você pode participar da Galeria de Peritos Aeronáuticos ou ser um acadêmico, um membro da Academia do Direito à Aeronáutica. Para mais informações, calazans.daniel@gmail.com ou nosso telefone 986936733, que também é Zap. Ando preferindo ter paz do que razão. Essa aqui é uma frase que eu vi eu estava trabalhando um perito aeronáutico, num acidente aeronáutico muito, muito complexo. E precisar de muita briga, no bom sentido, né, de convencer promotor, juiz. O advogado estava cansado e ele falou isso. Eu prefiro ter paz, porque aquele processo nós não tivemos paz. E acabamos absolvendo o controlador, mas tivemos muito trabalho. E um perito, ele não pode ter paz. Ele tem que ter razão. A razão tem que ter prioridade em razão da paz. Não sou a favor de perder a paz. Mas se um perito aeronáutico tiver que preferir alguma coisa, ele precisa ter razão. E razão, né? Persuasão é o convencimento através da razão. Persuasão é o convencimento. Eu quero saber se você foi persuadido por intermédio da razão a permanecer com a sua convicção ou mudar a sua convicção. Foi acidente ou foi sabotagem? Para mais informações, mais vídeos no canal do YouTube do Professor Calazans. Sua atitude define a sua altitude. Royal, estude com o Professor Calazans. Para mim, Professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.